livre-arbítrio. É livre raciocínio, que se pode errar ou não pode errar. Também eles têm isso. Depois Deus criou os animais e Deus cria os humanos. Satanás não é a primeira espécie a pecar. A Igreja Católica falou isso porque Lúcifer ordenou a Igreja Católica dizer para o mundo: eu sou o primeiro a desobedecer a Deus. Para quê? Para que toda essa desobediência global, você sabia que não, porra, Satanás tem poder, está carregando toda essa multidão. Então para eles é uma vantagem, para ele é uma vantagem. É tipo comparar entre Deus e Satanás. Só que outras espécies igual a ele, que aqui viviam, porque ele também vivia aqui, na terra aqui. Só que ele, enquanto vivia aqui, ele obedecia ao Criador do Universo, fazia oração e fez oração em toda parte da terra, do ar, do céu, da água. Por isso é que Deus fala, antes de falar algo errado sobre Lúcifer, pede primeiro ao Satanás, a Deus. Por quê? Porque nenhum ser humano já adorou Deus como ele adorou. Por isso é que os muçulmanos falam, peço proteção com o sussurro de Satanás. Peço a proteção a Deus com o sussurro de Satanás. Logo Deus te protege. Também não protege quem gosta de Deus, irmão, para falar contra Satanás à toa. Deus é um palhaço. Então Deus é justo. E Deus é justo. Esse Satanás tem milhares de djinns, milhares de djinns. Esse djinn é que penetra e sai das pessoas. Porque quando Satanás cometeu o erro, eu vou até resumir, cometeu o erro, Deus lhe expulsa. Então Deus, ele fala, Senhor, não, você, não, Adão, o paraíso nunca foi aqui. Adão não foi nem criado aqui. O anjo veio, pegou o barro e levou. Não foi criado no céu. Depois desceram aqui. Mas o homem não desceu aqui por causa do erro, por causa do pecado. Não, isso não foi. O homem não desceu aqui por causa do pecado original, não sei o que, não. O homem desceu aqui porque é um projeto divino. Antes da criação do homem, Deus chamou todos os anjos, disse aos anjos, eu vou criar um gerente na terra, um ser humano na terra. Ainda não existia o ser humano, mas Deus falou, vou criar um ser humano na terra. E para isso o anjo da morte vem, pega o barro e leva lá em cima, e Deus molda esse barro e deixa num lugar específico um certo tempo. Lúcifer, Satanás, né, começa a olhar aqui, ainda não tinha fôlego. Satanás odeia o homem, né, antes do homem ter fôlego de vida. Mas por quê? Porque quando Deus usa o termo, vou criar um califa, a partir dessa palavra califa, Satanás se revoltou. Porque toda a oração que ele fazia, toda a obediência que ele fazia, porque ele queria que Deus lhe desse o título de califa. Califa significa o quê? Aquele que vai gerenciar todas as coisas da terra. Então quando Deus fala, vou criar um califa, ele para e reflete. Deus vai criar uma espécie que vai lhe conceder esse título de gerente de todas as coisas. Como assim? Esse ser ainda não foi criado, já estão a legitimar isso. Estás a ver? Então foi dali, quando Deus cria o homem, e volta, põe ali, ele já começa a ir lá e dizer, você não vai ser melhor do que eu. Você não vai ser melhor do que eu. Então, voltando a dizer o que eu estava a dizer, se eu vou resumir, essa é uma história que tem que se esclarecer. Esses demônios, né? Que você fala espírito, isso eu já disse. Como Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, ele não pode entrar nem sair. Pronto, até ali é lógico. Matemática é ciência, bonito. Então quem entra e sai? São os djinns. Esses djinns estão aqui desde o tempo da nossa ancestralidade. São eles que vêm ao nosso soba e dizem no nosso soba que eu sou a alma do soba fulano. Ele não vem como djinn, ele vem como alma dos nossos antepassados. Para quê? Como Deus disse que um homem não pode venerar outro homem, para que nós possamos venerar o Soba, Soba tem que ter um poder de matar pessoa. Você está entendendo? Ou de castigar pessoa, ou fazer aquela pessoa viver maluca, porque desobedeceu as regras tribais. Quando eu for, por exemplo, numa tribo,
eu tenho que pedir autorização no Soba para tomar banho no rio. Não é assim? Se eu não pedir isso, vai acontecer. O que o djinn faz? Se eu não pedir, o djinn penetra no jacaré. Aquilo que diz Satanás entrou na serpente. Os djinns têm habilidade de incorporar nos cachorros, nos animais. Por isso vocês estão todos de cachorro para dançar. São djinns. Deus lhes permitiu entrar em seres humanos idólatras. É uma permissão divina. E disse: vocês irão entrar em todos aqueles que praticarem o pecado que eu não perdoo, que é a idolatria. Mas para que isso acontecesse, no início Satanás incentivou as pessoas a venerar a idolatria. Com a idolatria não há uma proteção divina. Logo os djinns, os demônios, têm facilidade de entrar em todos idólatras. A ver como ele fez? Espera. Porque só assim ele consegue entrar. Porque os humanos estão a praticar um pecado que Deus não perdoa, que é comparar Deus aos humanos. Como nós africanos sempre veneramos ancestrais, não houve uma proteção divina. Então fica vulnerável. Deus nos permite que entram no céu. Você no rio, o djinn dentro do jacaré mata você. Logo Soba se engrandece. Por quê? Porque aquele visitante não pediu no Soba. Ainda que o rio, a água está a chegar aqui, você morre afogado. Mas pô, a água chega aqui, morreu afogado, não vai explicar. A água só bate no joelho e está morrendo afogado. São os djinn. E esse djinn aparecem como alma dos nossos ancestrais, os deuses. Por isso é que o pan-africanismo em África, de espiritualidade, sustentam isso. Que na nossa língua muitas vezes chamamos de escandu. Tá vendo? A Igreja Católica